O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo que vai ser abordado é o capítulo de número 12, Amai os vossos inimigos. Nós trazemos também as informações no sentido de que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diversas atividades, palestras, as atividades também de SEAV, passes, temos a livraria e temos agora a página no Facebook, para que é onde se pode buscar os horários e todas as atividades que temos disponíveis. Então, façamos o nosso início, escolhemos do próprio capítulo, dentro das instruções dos Espíritos, o item de número 10, que tem como título Ódio, e é de Fénelon, Bordeaux, 1861. E o Espírito nos diz assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma, a cujo perfume lhes sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Façamos a nossa prece, então, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, pela vida, pelas nossas vidas, pela oportunidade do conhecimento da doutrina dos Espíritos, esta doutrina que é o Consolador prometido, que Jesus nos enviou, em que nos coloca num novo patamar da humanidade, nos preparando para a era vindoura, para este momento de transição. Agradeçamos, portanto, a Deus nosso Pai, que neste momento nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados, vivenciando estes momentos, aproveitando para progredirmos e, acima de tudo, amado Pai, que saibamos entender a tua lei de amor, trazendo-a não somente para aqueles que são afins, mas em especial aqueles que nos causam ainda dissabores, aqueles que nos causam indiferença, aqueles irmãos que ainda nos perseguem. É o amor ainda que devemos aprender, como disse o Espírito, tão difícil, mas necessário para o nosso progresso espiritual. Envolva-nos, Senhor, as tuas falanges neste momento, nas vibrações de muito amor, de muita saúde, de muita harmonia, de muita paz, e que possamos aproveitar ao máximo as lições desta manhã. E com a permissão dos amigos, iniciamos então o Evangelho segundo o Espiritismo, que assim seja. Trazendo aqui então, antes de apresentar o palestrante, o site da SEAC, que é www.seacpoa.org. Então, dá para acessar também, depois a gente bota nas referências aqui, para poder ver as atividades que a casa nos disponibiliza. Então, para a manhã de hoje, nós temos o nosso companheiro José Daniel, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas de divulgação, estudo e evangelização espírita. E agora é o presidente da nossa SEAC. Com a palavra, então, o nosso companheiro Daniel. Nosso bom dia a todos, estejamos em paz.
Que bom que possamos iniciar este ano buscando os ensinamentos do Mestre, que sempre vem descortinar, abrir novos horizontes para a nossa vida, ressignificando muitas das coisas que nós pensamos e da forma pela qual nós agimos. Particularmente o capítulo que é objeto de nosso estudo na manhã de hoje, é daqueles que nos causa estranheza a um primeiro momento. Porque o capítulo 12 traz por título: Amai os vossos inimigos. E a primeira ideia, ou a ideia pelo menos que é mais comum, é que isso é uma contradição. Porque se a criatura é nossa inimiga, ou nossa adversária, ou enfim, que aquela pessoa que não simpatizamos, que nos deseja mal, como é que poderíamos amar semelhante criatura? Como é que poderíamos ter qualquer tipo de relação amistosa com quem é um adversário? No entanto, como veremos, trazido pelo texto, as explicações de Allan Kardec, este é um dos mandamentos mais racionais e mais necessários. Primeiro de tudo, porque ódio com ódio só resulta em mais ódio. Retrucar, revidar, realizar vinganças nunca resolveu nada. Então, essa é a primeira coisa que todos nós devemos pensar. Retribuir revide com outro revide, ofensa por ofensa, queixa por queixa, desaforo por desaforo, nunca resolveu nada. Nunca foi solução para ninguém. Ao contrário, vai apenas fazendo com que o problema vá se perpetuando, vá aumentando, vá ficando cada vez mais complexo, vai ficando cada vez mais difícil. E para iniciar esse capítulo, Allan Kardec traz uma citação do Novo Testamento, em que Jesus faz exatamente esse convite para se amar os inimigos. Mas nós vamos focar aqui diretamente no que Allan Kardec escreveu sobre esta passagem que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Ele vai dizer o seguinte: amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que de um amigo. Então, primeira coisa, quando se fala em amar os inimigos, não é festejar com eles, não é viver dando tapinha no ombro, não é tratar como se fosse a melhor criatura do mundo. Não é isso. Por uma questão até mesmo física, como ele aponta aqui. Quando nós vemos um amigo nosso chegando, ou um ente querido, uma pessoa que nós temos afeição, admiração, nós temos um determinado comportamento. O próprio organismo físico tem uma postura diferente. Ele é mais aberto, o sorriso surge mais fácil, o abraço surge espontaneamente. Ao passo que quando é uma pessoa que nos desagrada, ou que tem antipatia para conosco, a nossa postura também é diferente. No mínimo, nós ficamos mais tensos. Nós ficamos desconfortáveis. Sentimos um nervosismo, sentimos uma coisa assim que parece que tem até um sabor amargo. Tem um certo estranhamento. Então, primeiro tem isso. É próprio das relações fluídicas. Usando um ditado popular, é o santo que não bate com o do outro, como se diz popularmente. Claro, não é somente o santo no sentido do São Luís e Santo Agostinho, mas é uma relação de fluídica, uma relação de simpatia que ali não fecha. Há
um mecanismo que acaba se repelindo e que causa esse tipo de mal-estar. Então, primeiro, isso é uma reação natural, porque existe uma desavença. Mas aí ele vai seguir. E aí que ele vai dizer, ó, amar os inimigos é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de nos aborrecermos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e por palavras, de tudo o que possa prejudicar-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, Kardec nos traz características, praticamente uma lista enumerada de critérios objetivos para se cumprir esse mandamento. Então, perante os adversários, perante os inimigos, estaremos amando estes indivíduos se não lhes desejarmos o mal, se estivermos sempre dispostos a perdoá-los, a nos reconciliarmos, se estivermos sempre sem qualquer coisa de queixa, sem ficar, quando acontece uma coisa de boa para a pessoa, a gente não reclama, a gente não diz impropérios, não diz injúrias. É isso que se constitui em amar os inimigos. É esta forma perfeitamente possível a qualquer um de nós de cumprir este mandamento. Mas aí muitas pessoas dizem assim: mas isso aí o outro não quer. Aí o outro inventa desaforo, o outro incomoda, o outro faz provocação, tu nem sabe o que ele faz, tu nem imagina. E é verdade, com certeza não imagino. Mas aqui, este mandamento, Jesus pede, e Kardec nos explica, em uma forma de aplicação individual. Então, eu é que tenho que me preocupar em estar disposto à reconciliação. Sou eu que tenho que me preocupar em estar sempre disposto ao perdão. Se o outro ainda não quer, ele vai se entender com a justiça divina no tempo certo. Até porque as pessoas não mudam no estalar de dedos. É necessário o tempo, é necessário as experiências da vida, é necessário outras coisas a fim de amolecer os corações que ficaram cristalizados. E muitas vezes leva-se uma boa quantidade de tempo. Mas talvez a gente ainda pense assim: mas tem coisa que fica muito difícil de perdoar, de ter reconciliação, a gente não quer ver mais a cara da criatura nunca mais. Claro, existem provas e expiações mais árduas. Existem fatos que acontecem na vida que realmente são muito mais desafiadores, são muito mais complexos. Entretanto, aí não podemos esquecer que somos espíritos imortais e já reencarnamos inúmeras vezes. E aí, muitas vezes, aquilo que nos acontece hoje, executado por indivíduos que nós interpretamos como sendo adversários, tem raízes lá no passado. E quando nós dizemos raízes, são raízes mesmo, a causa foi lá atrás, a tal ponto que as criaturas envolvidas no drama repetem as mesmas ações, as mesmas escolhas, cometem exatamente os mesmos erros. E para fazermos nos entender, vamos nos valer de um exemplo muito interessante que está contido nesta obra
As Mãos de Minha Irmã. Foi escrito pelo pesquisador espírita Hermínio Miranda. Esta obra traz relatos das atividades mediúnicas que ele, o Hermínio, coordenava. E onde, então, ele traz relatos bastante marcantes e muito humanos dos espíritos que estavam já desencarnados, já haviam morrido, e traziam, então, seus relatos, e ali surgia esclarecimento para os seus sofrimentos. Particularmente no episódio que temos agora em mãos, que se intitula A Filha de Roçã, temos um caso exatamente da questão da inimizade e que tem um vínculo lá no passado. Então, como é que começa esta história? Começa com um casal que procura uma sociedade espírita porque estava tendo determinados problemas em sua vida de relação. Muito bem, eles passam para o atendimento fraterno, passam pelo processo de tratamento espiritual normal, e o Hermínio conta os bastidores espirituais que envolviam esse casal. E então, na reunião mediúnica a qual ele coordenava, vai se manifestar um espírito que se identifica como sendo um rico senhor, ou seja, um senhor espanhol, da Espanha mesmo, e que tinha na sua última existência vastas terras, muita riqueza. E esse espírito lá vem numa condição de muito sofrimento, de muita revolta, de desejo mesmo de vingança contra o casal, especificamente contra o marido. E aí, após várias insistências, aí começa a desenrolar qual é que era a sua história. O que é que tinha acontecido para que houvesse tanta revolta, tanta amargura, tanto desprezo, tanta raiva, ainda tanta coisa entranhada lá que não foi resolvida. E esse rico senhor começa a contar. Que então, ele tinha vastas propriedades lá, há muito tempo lá na Espanha, e naqueles vilarejos lá, acabou estourando uma revolução, a qual ele não tinha nem se envolvido. Mas dessa revolução, certo dia, chegou nas suas terras um desconhecido que estava envolvido nessas batalhas. E ele, que era o proprietário dessas terras, acolheu essa criatura, esse rapaz. Que assim não tinha, como a gente diz no popularmente, não tinha nem onde cair morto. Deu trabalho para ele, acolheu em seu lar. E nesta época, ele era casado, né? Ele, o rico senhor, e tinha uma filha. Aí a gente não precisa, assim, ser muito criativo, nem ser muito estudado, né? Para imaginar o que aconteceu. Ele era um rico senhor, era casado, tinha uma única filha, acolhe um rapaz. O que será que não aconteceu? Os dois se apaixonaram. Em dado momento, esse rapaz que tinha sido acolhido convence a moça a roubar o tesouro da família, para guardar naquelas panelas, aqueles cofres lá em lugares bem secretos, e os dois a fugir. Quando isso acontece, né? Então o rico senhor fica revoltadíssimo. Passa a procurar a filha de todas as formas possíveis, sem a encontrar. Os dois parecem que assim sumiram do mapa. A senhora, sua esposa, fica muito amargurada com aquela situação e passa a definhar pouco a pouco. Na linguagem que ele diz, passa a murchar que nem uma flor, até que ela desencarna. Começam a se passar muitos e muitos anos, e o senhor sem qualquer notícia dos dois. Até que já quando ele estava assim, mais avançado em idade, até ir a um vilarejo muito próximo, ele encontra a filha, na condição de mais absoluta miséria, totalmente abandonada. E aí ele fica sabendo que o rapaz, após lá de ter conseguido dinheiro,
Ficou uns tempos lá com a moça, largou ela e seguiu aí a sua vida lá, deixou ela para trás. Porque realmente ele estava interessado na fortuna. E aí ele passou o resto da vida tentando achar o dito cujo. Ele não auxilia a filha, ele deixa ela na miséria e passa os anos da sua vida tentando ir atrás do dito cujo, sem nunca tê-lo encontrado. E nessas condições, ele desencarna, guardando toda essa revolta, guardando o desejo de dar o troco, guardando o desejo de se vingar daquele que tinha desgraçado o seu nome, a sua família, seus seres queridos, e acabado com toda a sua fortuna. Era essa a história desse espírito. Tá? E, obviamente, né, esse rapaz já tinha reencarnado e era o marido do casal lá do início da nossa história. Mas nas leis divinas não existe a injustiça. Não existe injustiçados. Tudo acontece por um motivo. Mas o que será que teria feito, o que será que teria acontecido para que esse senhor espanhol, lá de muito tempo atrás, tivesse que passar por essa dura provação? Que vejamos que ele passou por uma expiação bem amarga. Foi acolher esse desconhecido, ver a sua fortuna roubada, a filha fugir e depois a esposa desencarnar e definhando pouco a pouco e encontrar a filha naquela condição que ele encontrou. É uma prova de fogo. É uma prova amarga. E aí, investigando mais a fundo a história desse espírito, aí se deu mais um passo para trás, em direção a outra existência, ainda anterior àquela ocorrida lá na Espanha. E aí, nesta outra existência, que correu mais lá para trás, é que aí nós temos surpresas. Nesta outra existência, este que era o rico senhor, se encontra no Laos, que é um paísinho ali no sul da China, ficaria na região perto do Vietnã, do Camboja, Camboja e tem ali Vietnã, tem Indonésia, bom, aquelas ilhazinhas ali bem pequenas ao sul da China. E ele trabalha, ele não é rico, ele é um empregado em terras em que se planta arroz. E ele tem um patrão, o velho Roçan, que é lá do nosso tio da história, a filha de Roçan. E esse Roçan não é nada mais, nada menos do que aquele rapaz que ele acolheu lá na vida da Espanha, ou que ele acolherá, né? Então, mais para trás, lá na vida da Espanha. E esse velho Roçan tem uma filha. E aqui também a gente não precisa ser muito criativo, não precisa ser muito estudado, não precisa ter muita leitura para descobrir mais ou menos o que aconteceu. O rapaz se apaixonou por aquela moça. Mas aqui um pouquinho diferente do que aconteceu no episódio espanhol. Aqui o rapaz que trabalha nessa lavoura de arroz lá no Laos tem uma paixão violenta por aquela moça. E em dado dia, ele faz aquela declaração lá, estilo clássico, e ele tenta forçar um relacionamento. Nesse ato, a moça cai, bate com a cabeça e morre. E esta moça, futuramente, na existência da Espanha, vai ser a esposa dela, essa que definhou após a filha ter fugido. Com a morte da moça, o rapaz aí entra em pânico, né? Afinal, era a filha do patrão. E tenta esconder o seu crime. Só que o velho Roçan descobre.
ele mata também o velho, rouba a fortuna dele e foge. Aí nós percebemos uma simetria, um paralelo praticamente perfeito entre estas personagens que participaram do drama. Uma coisa acontecida lá num paísinho ao sul da China, há muitos e muitos, em época praticamente indeterminada, teve muitos desdobramentos. Após a recordação desses fatos lá há muito tempo esquecidos, esse espírito do rico senhor resolve então fazer uma confissão, contar uma coisa que ele não tinha revelado. Porque quando nós vamos contar as nossas histórias, muitas vezes em especial os nossos sofrimentos, em geral nós contamos uma versão favorável à nossa pessoa. A gente esconde assim um detalhe, uma coisinha lá que a gente considera irrelevante, mas que muitas vezes não é tão irrelevante assim. Vejamos o que ele diz nas próprias palavras dele. Eu sou culpado. Agora vejo claro. Eu não disse tudo. Ele quis casar com a minha filha, mas ele não tinha para mim nem posição e nem qualidade. Talvez se eu tivesse concordado, nada disso teria acontecido. Então vejamos a conclusão que ele tirou. Porque o rapaz, na existência da Espanha, pede então a mão da moça, lá com todos os conformes possíveis. Só que ele diz não. Porque para ele não tinha uma posição. Para ele, naquela existência, ele não tinha sangue azul. Para ele não tinha uma ascendência aristocrática. Para ele, naquela existência, não era alguém digno para a sua filha. E aí, o mecanismo expiatório acabou sendo acionado do seu jeito mais drástico. Porque agora, sabendo das informações lá do passado, vejamos que esse espírito tem uma excelente oportunidade de resgate e de reparação dos seus erros. Vamos recapitular. Lá na existência do Laos, o que ele fez mesmo? Tentou forçar a filha, ela acabou morrendo, matou o velho Roçan e roubou a sua fortuna. Na existência da Espanha, ele acolhe aquele que tinha sido o velho Roçan, que agora era um refugiado de uma guerra, de uma revolução. Observemos que, inclusive, o elemento mais difícil ele fez, que era naquela existência acolher um estranho. Ainda que veio fugir de uma revolução, imagina só, mas ele fez. E aí, claro, pelos laços do matrimônio, aquela fortuna que ele havia roubado lá atrás seria restituída naturalmente pelos laços do matrimônio, porque ele só tinha uma filha, a filha era herdeira, logo quando ele desencarnasse, aquele dinheirão todo que ele tinha passaria para ela e, consequentemente, para o marido. Então, o velho Roçan, que teve para si cometido uma falta lá atrás, teria tudo restituído de uma forma natural. Mas o orgulho de raça, a vaidade do sangue, a arrogância dos títulos, fez com que essa oportunidade fosse desperdiçada. E criado ainda, postergado a solução para o problema do drama daqueles indivíduos. Por isso, então, Jesus foi de uma sabedoria sem igual ao nos propor o amor aos inimigos. Porque agora pensemos, quanto tempo ele não perdeu
após a existência lá como senhor de terras na Espanha, buscando vingança, buscando revide, guardando rancor, guardando ódio. Foi tão forte, tão amarga essa experiência, que mesmo quando ele encontrou a filha, lá no finzinho da vida, ele não quis ajudar ela. E era para ele um ser amado. Ele largou, deixou ela na condição que estava, para dar curso àquilo que estava no seu coração, todo aquele ódio que estava em seu coração. Perdendo tempo de estar com seus entes queridos. Desperdiçando um tempo que poderia ser usado em proveito de auxiliar aquela filha querida. E claro, depois que ele desencarnou, ele não teve notícias por anos a fio. Então, esta proposição do mestre, muito bem explicada e nos trazida por Allan Kardec, é de impressionante atualidade, racionalidade e guia para a nossa vida. Porque guardarmos todos esses sentimentos em torno da revolta e da vingança se revela um grande desperdício de tempo. Não são realmente solução para nada. As coisas podem se desenrolar e se resolver de forma muito mais simples. E muitas vezes a solução é simples. Mas nós a tornamos difícil por conta do orgulho e do nosso egoísmo. Mas o Hermínio Miranda tem algumas considerações a fazer sobre esse caso que vale a pena serem relatados. Vamos aqui dar a palavra a ele, no livro As Mãos de Minha Irmã. No caso que acabamos de relatar, um jovem é acolhido como filho de uma pequena família, já mutilada pela partida da esposa no Laos há séculos. No descontrole de sua paixão pela jovem, filha única do velho Rossan, em vez de procurar conquistá-la pouco a pouco pela sua dedicação e carinho, ou renunciar a ela, ele procurou possuí-la à força e acaba, acidentalmente, por provocar sua morte. Antes de fugir, sob a justificativa de que precisava de dinheiro para a fuga, assalta a casa que era o seu próprio lar e que talvez até viesse a herdar, casando-se com a moça. Surpreendido no ato pelo velho, assassina-o também. Séculos depois, a antiga jovem assassinada é, afinal, a esposa querida da Espanha, a quem tanto ama. É rico e feliz, quando o ciclo do reajuste se abre. Acolhe como filho aquele a quem roubou os haveres, a filha e a vida no Laos. É hora de lhe restituir os bens materiais e a paz espiritual. O mecanismo estava armado para que, casando-se com a filha do nobre espanhol, o antigo Rossan recuperasse seus bens materiais normalmente, através da herança, pelos laços matrimoniais. Até o relacionamento dos dois jovens do Laos foi regulado com inteligência e amor, pois a paixão dele por ela, agora na Espanha, adquiria as tonalidades do respeito e do amor legítimo do esposo, enquanto o velho Rossan voltava como genro e pai eventual dos possíveis netos. Nisso tudo, porém, existiam os testemunhos. O rico senhor de terras e de títulos precisaria superar o orgulho irracional e aceitar como genro aquele a quem lhe competia restituir os bens. Recusou a filha em matrimônio legítimo simplesmente porque não considerava de boa linhagem social o jovem pretendente. Não tinha sangue azul. Quanto a este, teria que sublimar sua paixão e conter sua ambição e impaciência, e tentar persuadi-lo, que, aliás, não seria impraticável, de vez que o poderoso nobre o acolhera como filho, tendo, portanto, por ele, um mínimo de afeição e predisposição para aceitá-lo na família. Era preciso esperar com paciência ou estar preparado mesmo para uma recusa definitiva, pois também ele deveria ter seus problemas do passado, alguns dos quais teria resgatado tão dolorosamente lá no Laos. Ao revoltar-se, partindo para a violência, a sedução e o posterior abandono da jovem, reabriu o círculo vicioso que clama por reparações dolorosas, que, por sua vez, porão à prova nossa paciência, compreensão e humildade. Então, vejamos como as leis são justas e sábias.
Porque não é agora que o jovem está desculpado pelo que ele fez. Ele realmente cometeu um crime. Realmente lá, fugiu com a moça, induziu ela ao furto, depois abandonou ela. Ele cometeu vários erros, que não são nem um pouquinho leves. São bastante graves. Ele também teria alternativas quando o senhor espanhol recusou o matrimônio. Mas aqui temos que lembrar uma coisa muito importante. Todos nós somos seres imperfeitos. Muitas vezes, as nossas paixões, os nossos vícios, acabam falando mais alto. E nós agimos de modo destrambelhado, achando que estamos fazendo o correto, enquanto a gente está fazendo assim, uma burrada homérica. E este raciocínio vale para os dois personagens. O nobre senhor deixou o orgulho de raça falar mais alto. Foi uma imperfeição que gerou problemas. O jovem rapaz, o velho Rossan, deixou a paixão e a cobiça falarem mais alto. E, obviamente, enquanto essas duas coisas falarem mais alto, o círculo vicioso vai se repetindo, até que alguém canse disso. E, no mínimo, um se predisponha ao perdão, à humildade, à fraternidade, à reconciliação. Por isso que a recomendação de Jesus, nas explicações de Kardec, ela parte exatamente para a parte que nos cabe. Porque realmente basta um para quebrar esta coisa. Porque enquanto os dois estiverem alimentando, ela vai continuando. Vai ficando mais complexa, é igual uma bola de neve. Vai aumentando. Depois, para parar, sempre é possível. Mas vai ficando mais difícil. Vai ficando mais desafiador. É preciso mais força, preciso outros mecanismos a fim de parar o ciclo. Por isso, na questão do amor aos inimigos, da relação com os nossos adversários, nós temos um poder que não percebemos, que não caiu a ficha ainda. Nós temos uma grande oportunidade de aproveitar para o nosso crescimento espiritual, para parar o ciclo do ódio, da vingança e iniciarmos um ciclo de reconciliação, de amizade, de amor e de perdão. Nós temos esse poder. Pode partir de nós. Chegará ao outro no tempo devido, de acordo com as leis divinas, em que tudo está meticulosamente calculado, discriminado, pensado, planejado. E Allan Kardec, nas suas considerações, que ele dá mais adiante, vai dizer o seguinte, que vai completar bem com o que essa história do velho, da filha de Rossan nos mostrou. Ele diz o seguinte no item número 4. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego, e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Era esse o raciocínio do rico senhor espanhol. Para ele, aquela vida lá que ele viveu lá na Espanha, era tudo. Tanto que mesmo depois de desencarnado por muitos anos, ele ainda se identificava como um rico senhor. Sei que nem era mais as terras que tinham ido para qualquer outro aí. Ele não tinha mais nada daquilo. Mas ficou tão grudado, tão apegado àquele tipo de vida, que continuou se identificando com ela, mesmo após a morte do corpo físico. E aí, por conta disso, o desejo de vingança, ele sustentava. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até parece mesmo, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita,
porque conhecemos a lei da reencarnação e o mecanismo da justiça divina, a maneira de ver é inteiramente diversa. Porque ele dirige o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Então, lembramos das questões que nós temos no passado, embora a gente não saiba discriminá-las, embora não saibamos os seus detalhes, até porque, muitas vezes, grande maioria das vezes, não convém. O que é importante saber que coisas há, que um passado existe, e um futuro também. Porque nós saímos do passado. A gente não brotou que nem planta. Nós temos um histórico longo. E o presente de hoje é a oportunidade de construir o futuro. Não só das nossas próximas reencarnações, como também da nossa situação no mundo espiritual após o nosso desencarne. Nós fazemos com as nossas ações do hoje. Então, é dessa forma que encaramos. Temos um passado, com certeza, a expiar, e temos a oportunidade de hoje de retificar, a fim de edificar o nosso futuro. Sabe que, pela própria destinação da Terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. E aqui surge uma coisa curiosíssima. Quando nos acontece uma certa provação, vamos pegar o caso mesmo do rico senhor, quando aconteceu tudo aquilo com ele, nós esquecemos que o mundo é de provas e expiações, que aqui ainda tem mais injustiça que justiça. Parece que a gente espera que para a gente não aconteça nada. Mas é só nós olharmos para o mundo, para tudo que acontece nele, para a imperfeição ainda predominante dos homens, para nos darmos conta que não seremos isentos. O mundo, a planeta Terra, ainda é assim. Ele não vai ficar assim para sempre. Mas ainda que o mal tem uma certa predominância. E ora, se estamos encarnados nele, por que iríamos ficar imunes? Se o próprio Jesus, que é nosso mestre, enfrentou criaturas que desprezavam ele, que faziam deboche, que queriam matá-lo, que queriam fazer de tudo, e ele realmente não tinha nada no passado, por que nós, seres imperfeitos, com muitas dívidas, ficaríamos isentos? O que faz com que tenhamos essa ilusão é o orgulho que ainda temos em nosso coração. É importante sempre que lembremos, a Terra é mundo de provas e expiações. Não podemos esperar a perfeita justiça aqui. Temos que esperar a perfeita justiça de Deus, não dos homens na Terra. Porque dessa, a gente está bem longe ainda, infelizmente. Chegaremos um dia lá? Chegaremos, mas ainda não chegamos. Então, esta é uma recomendação, é um ensinamento trazido pela doutrina espírita importantíssimo. Porque todos nós seremos atingidos por provas. Todos nós seremos atingidos, usando essa expressão, pelo mal. Todos nós iremos topar com um inimigo, com um adversário, com alguém que não vá com a nossa cara. Pelo simples fato que estamos encarnados neste mundo. Não estamos isentos, ninguém. Agora, a forma que nós vamos encarar quando estes eventos ocorrerem para conosco ou para com nossos familiares, que faz toda a diferença. Podemos fazer a mesma trajetória do rico senhor espanhol? Podemos, ele fez, mas não nos convém. Não é vantajoso. Não vai nos trazer resultados favoráveis. Não vai ajudar em nada. Por isso que tem a recomendação da doutrina espírita, através do ensino de Jesus, para aplicarmos o amor aos inimigos,
conforme Allan Kardec já listou. Estar aberto à reconciliação, perdoar incondicionalmente, não desejar o mal, orar pelos nossos inimigos para que eles se abrandem, e tudo aquilo que consta no item que nós lemos anteriormente. E ele segue ainda. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também do que lhes servem de instrumentos. Ora, se estamos encarnados no mundo de provas e expiações, e se ainda temos um passado a expiar, é claro que a prova tem que acontecer. Mas a prova precisa de indivíduos que a executem, de indivíduos que sejam o seu instrumento para que possamos resgatar lá o passado. Ora, se não é de direito reclamar da prova, porque estamos nesse mundo, porque afinal de que nos afinizamos, porque temos um passado, tampouco nos cabe reclamar do instrumento. É esta a visão que nós devemos ter. E aí as coisas passam a serem vistas de forma totalmente diferente. E que consequências tem isso? Allan Kardec ainda vai explicar. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Esta é a primeira consequência. Que muitas vezes assim, mas perdoar é muito difícil, é um grande desafio, é uma coisa muito complicada. O outro fala, a gente tem já esse discurso, que não deixa de ser verdadeiro. Perdão ainda realmente é um grande desafio para todos nós. Mas Kardec nos aponta que, tendo esta visão de passado, presente e futuro, e sabendo que estamos em um mundo de provas e expiações, isso vai nos dispor naturalmente ao perdão. Porque aí passamos a pensar, se isto ocorreu comigo, motivo A. Posso não saber especificamente o que foi, como foi no caso aqui do rico senhor. A gente não sabe se foi lá no Laos, se foi no Camboja, se foi no Paraguai, se foi sei lá onde. Não interessa. Mas, e hoje é a oportunidade de, através dessas provas, eu edificar o meu futuro. E de que forma será feito isso? Pelo amor aos inimigos. Por isso que Kardec diz, isso predispõe naturalmente ao perdão. Quando temos esta visão global, o ato do perdão, o ato de desejar o bem aos adversários, de orar por eles, se torna mais racional, se torna mais fácil, se torna quase mais natural. E aí temos que fazer apenas pequenos esforços para realizá-lo. Agora, se nós não temos esta visão, se nós estamos apegados apenas à existência do hoje, como foi o caso da escolha do rico senhor espanhol, obviamente, aí teremos um grande obstáculo ao perdão. Porque estaremos aferrados a um único momento, em uma única existência. E aí os tormentos serão muito grandes, como foi para ele. Ele segue ainda Kardec. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dados do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envelheceriam e rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, deve ter alma mais nobre, maior e mais generosa. Então, são esses os ensinamentos, apenas os iniciais de Allan Kardec sobre esse tema, o amor aos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Vejamos o quão torna a doutrina espírita interessantes os ensinamentos de Jesus e perfeitamente aplicáveis à nossa vida diária, à nossa realidade individual.
Porque de tudo que nós conversamos aqui, podemos aplicar a nossa situação individual. Que, claro, vai ter as suas nuances, vai ter os seus matizes, vai ter os seus detalhes, vai ter as suas especificidades. Mas o princípio geral vai ser o mesmo. Todos estamos no mundo de provas e expiações, todos temos um passado a expiar e um futuro a construir. E as provas e as expiações pelas quais passamos são as ocasiões e as oportunidades de realizar esses atos, esses feitos. O capítulo número 12 ainda tem outros ensinamentos, aos quais realmente não podemos ir na sequência, senão a gente vai, na verdade, não vai até às 11, vai até às 11 da noite, tá? Mas mais à frente, nas instruções dos Espíritos, nós temos uma sequência de mensagens muito longa, sob o título O Duelo. E muitas pessoas acham que até essa parte está meio assim para trás, porque não tem mais duelos hoje em dia. Bom, é certo que não existe mais duelos lá de florete, sabre e de pistolinha. Embora eles tenham seguido na época de Kardec até 1890 na França. Mas existem outras formas de duelo. Porque o duelo, na verdade, é qualquer resposta que nós damos baseada na violência. Porque era esse o princípio do duelo lá no século 17, 18 e 19. Duas pessoas tinham uma desavença e iam resolver com uma luta. Como foi uma moda aristocrática, então tinha uma pompa, tinha um frufru. Então tinha que ter o padrinho, tinha que ter um juiz, tinha que passar por um tribunal, que tinha que aprovar o duelo. Aí tinha que dar uma bofetada lá, não sei lá como é que era, mas tinha todo um paramento. Porque era algo muito ligado à aristocracia, né? Eles não se misturavam com a gentalha. Tá? Mas hoje nós temos outras formas de duelo, que muitas vezes são noticiadas na televisão. Por exemplo, quando em jogos de futebol as torcidas rivais se gladiam, batem uns nos outros, atiram coisas. O que é isso senão o duelo? Uma resposta baseada na violência para uma questão de orgulho. Porque a questão final é se o meu time, que afinal não é de ninguém, porque ninguém tem ele registrado no cartório como sendo seu, venceu, perdeu, o juiz roubou, sei lá o quê. Dá para entender? Claro, não estamos aqui criticando quem tem uma torcida e um amor pelo seu time. Nós estamos aqui apontando os exageros, a paixão deslocada, sem regras, sem freios, e que resulta em violência. Ora, se eu gosto de uma coisa, mas eu tenho uma resposta violenta quando algo me desagrada, aí tem uma coisa bem errada. E isso é o duelo. É o duelo, as questões também da violência social, as disputas por território, as guerras que nós estamos aí bastante surpreendidos de estarem eclodindo novamente, e tantos outros mecanismos que nós vemos. Então, o duelo ainda existe na nossa sociedade. E ele é fruto da maior irracionalidade. Por isso, a doutrina espírita nos convida a abandonarmos as propostas baseadas na violência. Talvez que esse seja o grande resumo do capítulo 12. Abandonemos a violência, quer física, quer moral, quer psicológica, quer qualquer forma. A violência nunca resolveu nada. Basta, se a gente tem dúvida, convido que qualquer um de nós ligue a TV, o rádio, acesse a internet e veja qualquer notícia que tem nas páginas. E vamos ver, constatar se a violência resolveu qualquer um desses problemas. Não resolveu. Garanto, vou dar esse spoiler para todo mundo. Não resolveu. Por isso, abandonemos essas coisas assim bárbaras, sem pé nem cabeça, e que nos trazem sofrimentos para nós e para os seres queridos. Lembremos do relato do velho Roçan, e tem tantos outros contidos nessa obra, As Mãos de Minha Irmã,
escrita pelo nosso querido Hermínio Miranda, e que nos tocam profundamente, que faz nos lembrar que nós somos seres humanos, espíritos imortais, que a violência nos deixa mais assim aselvajados, faz com que perdamos tempo e deixemos os nossos seres amados gelados, escanteados, muitas vezes literalmente abandonados. Nos fundemos nos ensinamentos da doutrina espírita para superarmos os obstáculos que impedem o acesso ao perdão, a reconciliação e o amor. E que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Então, vamos agradecer, elevando os nossos pensamentos ao Criador, ao nosso mestre amigo, pedindo a eles que nos abençoem, que o nosso coração seja repleto de paz neste novo ano que começa. Muito obrigada, meu pai, muito obrigada, Daniel, muito obrigada a todos. Um bom dia e uma semana feliz e produtiva. Que assim seja.